Olá! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Ciência com Afeto. Inspiradas pelas atuais polêmicas relacionadas à existência da fome em nosso país, neste nosso 9º episódio, nos dedicaremos a uma abordagem ampliada sobre a fome, trazendo algumas perspectivas, diferentes vozes e visões. Iniciamos com a nossa querida amiga e parceira Gabriela Leal, que nos brinda com a passagem do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Se esse tema também te aperta o peito, fica com a gente. Hoje amanheceu chovendo. Era um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são os mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. E eu tenho só feijão e sal. A chuva tá forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para eu ir lá no Sr. Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles vêem as coisas de comer, eles bradam: "Viva a mamãe!" A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: "Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina." Choveu, esfriou e o inverno chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. Eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros, pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Eram 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual. A fome. Comer bem ainda é coisa para poucos. Para quem se dispõe a pesquisar um pouquinho, saindo das impressões empíricas que se restringem à estética, se a pessoa está magra ou obesa, sabe que terra fértil não é sinônimo de barriga cheia, tampouco de alimentação balanceada. No país da desigualdade, seja pela escassez de alimentos, seja pelo excesso deles, comer bem ainda é coisa para poucos. No mundo, dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, indicam que em 2014 a fome afetava 38,5 milhões de pessoas. Em 2017, esses dados subiram, ultrapassando os 39 milhões de pessoas. No Brasil, dados fornecidos à FAO pelo IBGE indicam que em 2013, menos de 5% da população brasileira estava em situação de fome, levando o país a sair do mapa da fome. Mapa integrado por países onde a situação de desnutrição crônica atinge menos de 5% da população. Porém, dados recentes divulgados pela PNAD contínua, levantados pelo IBGE, evidenciam um aumento da extrema pobreza no país, situação marcada pela elevação de cerca de 11% entre os anos de 2016 e 2017, ou seja, marcada pelo aumento de 13,3 para 14,8 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Esses dados são fortemente relacionados à situação de vulnerabilidade alimentar e de fome no país. Quando a gente ouve esses dados, né, Fábio, a gente poderia aqui passar o resto do programa trazendo milhares de outras referências que reforçam essa temática, né, e ilustram o quanto que é um problema super sério, não só no nosso país, mas no mundo.
Então a gente quer reforçar que a gente vai disponibilizar uma série de links e de referências de outros estudos para quem tiver interesse em aprofundar essa discussão, mas a nossa ênfase nesse episódio vai ser fazermos um link entre as minhas pesquisas e também a atuação profissional que eu faço por intermédio da Coena, que é voltada para estudar a articulação política, né, dos catadores e catadoras de materiais recicláveis do Vale dos Sinos, e também aos estudos da FAB, que são bastante voltados para a questão de segurança alimentar e nutricional, a partir de uma atuação bastante forte que ela vem fazendo em suas orientações no PGDR, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da URGS. Então a gente vai tentar fazer alguns links, algumas interfaces, tendo ciência que esse tema tem 1000 nuances, e a gente vai tentar fazer uma abordagem que dê conta de trazer alguns elementos para ampliar o olhar para essa reflexão. Para começar o debate, a gente vai ouvir agora um depoimento da Marilene Darós, que é psicóloga humanista, mestre e doutora em Ciências Sociais pela Unicinos, e ela vai trazer um pouquinho da experiência dela relacionada a um campo de estudo e também de trabalho na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre. Bom, eu sou quem eu sou. Eu sou Marilene Liege Darós, psicóloga, especialista em psicologia social. Esse título foi dado pelo CRP. Tenho também um título de especialista em teologia, mestrado e doutorado em ciências sociais. O meu trabalho lá nas ilhas começou com briga da comunidade por doações, assim. Eu cheguei lá e vi o pessoal disputando alimento e roupa, assim, brigando, assim. Eu fiquei espantada com aquilo, né? E a gente teve que sair escoltado lá da ilha, eu e a assistente social, e aquilo me deixou muito chocada, né? E aí eu pensei, nossa, como que eu vou trabalhar nesse contexto? E aí eu olhei para uma árvore linda e eu pensei, nossa, tem coisas bonitas aqui, tem seres humanos também que têm as suas qualidades, e eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com esses seres humanos. E aí desde aí eu comecei a construir esse trabalho, né? Olhando para as pessoas, não tanto para os sintomas, né, de violência, de fome, mas olhando para as pessoas que estavam ali, que tem cada uma a sua história, diferente da minha. Eu tive que me dar conta também dos estranhamentos, das diferenças que se constituem, né, uma pessoa que, como eu, que viveu sob proteção de um lar, de uma escola, e apesar disso tem seus dramas e seus problemas, e das diferenças das pessoas que viveram desde a sua infância abandono, às vezes abandono da família, abandono do Estado, abandono do acesso, que levam a dificuldade de acesso a direitos básicos, né? Então, essa diferença faz com que a gente se construa com valores bem diferentes, né, do que é estudar, da importância do estudo, da importância, o entendimento do que é o trabalho, né? Então, mas não nos faz nem menores nem maiores que ninguém, mas temos concepções de valores diferentes, e eu precisava de valores e compreender como que eles se constituíram, que história tem cada ser humano ali. E aí eu compreendi, né, no meu trabalho e depois no meu mestrado, estudando sobre os catadores e sobre aquela realidade, sobre o trabalho que fiz, eu compreendi o quanto o trabalho para eles tem um significado de dignidade. As pessoas que ali estavam lutando para viver, elas viam como um trabalho digno, porque elas podiam escolher, entre outras coisas, a mendicância, né, até a prostituição, a criminalidade, mas não.
Elas estavam ali lutando pela vida através do trabalho. E o trabalho com o lixo trazia o sentimento de que eles tinham superado várias dificuldades, porque era comum tu ir dormir de noite sem saber o que tu ia comer no dia seguinte. E ter fome dói, ter fome humilha, né? Ter fome faz tu te sentir menor, né? Mas o trabalho fazia com que as pessoas se sentissem mais dignas, né? E principalmente porque elas sabiam que iam levantar de manhã e iam ter comida na mesa. Mas mesmo assim, mesmo buscando este trabalho, e eu falo lixo para depois desconstruir isso também, mas achei importante na minha tese usar esse termo para chamar a atenção do que significa esse trabalho para as pessoas que trabalham com material de reciclagem. Mesmo trabalhando com lixo, as pessoas me relatavam, né, de que elas se arrumavam melhor, se vestiam melhor, comiam melhor, mas o sofrimento estava estampado no rosto. Elas achavam que eram reconhecidas como catadoras só pelo fato de falar, de andar, de se portar, porque acreditavam que todo o sofrimento que passaram, né, estava estampado no seu jeito de ser, no corpo, né, na alma já, e que eram percebidas e sentiam o preconceito da sociedade com relação a elas, com relação ao jeito de ser delas, né? E daí vem a reflexão, a importância da reflexão sobre o trabalho e o quanto a identificação do trabalho pode mudar o olhar subjetivo para si próprias, né? Para a realidade das pessoas, porque compreender o trabalho com o lixo como um trabalho de limpeza do meio ambiente, como uma contribuição, né, para melhorar a saúde do planeta, faz com que eles se sintam mais importantes com o trabalho que fazem. Então, a mudança da nomenclatura de dizer que eles trabalham com material de reciclagem os coloca num outro lugar, né? Não no lugar de identificação com o lixo, né, ou lixo humano, mas no lugar de quem está resgatando, construindo uma nova realidade e de relação entre as pessoas, porque se quem descarta o lixo o faz sem consciência, para pensar de que aquele material é reutilizado, que aquele material é um material que pode ser reutilizado, então esse nome faz pensar de forma diferente a relação entre o trabalhador de reciclagem com a sociedade, né? Isso transforma esta mais humanizada, de ter mais empatia e de se questionar sobre os próprios preconceitos. Então, quando eu falo em fome, é algo que faz com que a gente se sensibilize, pense na violência que é sentir fome. Mas mais triste ainda é reduzir a pessoa que tem fome a esse sintoma. Porque ela é muito mais do que isso, ela tem uma história, né? Ela é uma pessoa que faz escolhas dentro das possibilidades que ela tem
e muitas delas escolhem pelo trabalho e por viver em dignidade. Então, a fome, ela assusta, ela dói, mas quem sente fome são pessoas que têm histórias e que, se elas estão nessa condição, né, é porque a sociedade também se organiza de maneira a excluir, ou a jogar fora, ou a rejeitar. A fala da Marilene, ela é bastante interessante, porque ela traz a situação de um grupo em extrema vulnerabilidade, uma situação de muita pobreza de vários acessos, né, como a própria Marilene nos apresenta. E é interessante pensar que esse grupo tem como sua principal atividade de trabalho o vínculo com a profissão de catador, de catadora. E essa é uma profissão bastante invisibilizada, que se vincula ao lixo. E a própria Marilene traz uma reflexão sobre o lixo, né? Então, são pessoas que estão nesse contato com os resíduos, com os rejeitos, com o que ninguém quer. E elas também estão nessa situação de estarem à margem, e muito à margem. Estarem na extrema periferia e estarem extremamente invisibilizadas. Quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, quando a gente pensa que é um direito humano, né, as pessoas terem acesso à alimentação, na quantidade, na qualidade, respeitando os seus hábitos alimentares, a gente está generalizando as populações. E é interessante tomar esse grupo como um grupo de análise justamente pela vulnerabilidade e ao mesmo tempo invisibilidade desse grupo. Então, eles estão mexendo no lixo, nos rejeitos que ninguém quer, mas eles não têm acesso a um mínimo de condição nem adequada de trabalho e tampouco de alimentação. Então, quando a Marilene traz a situação desse grupo, ela evidencia as carências, ela evidencia a situação de fome, e ela menciona que a situação de fome diz da dignidade e que trabalhar contribui para minimizar essas carências todas, né? Porque dá um sentido e dá um porquê de levantar todos os dias pela manhã. Mas, ao mesmo tempo, mesmo tendo trabalhado bastante tempo com esse grupo, ela não traz a fome pelo olhar de quem está sentindo. Porque falar de fome é falar justamente disso, da indignidade, do não pertencimento à sociedade, é estar à parte, né? Então, acho que tem todo um tabu aí em relação à fome, e é muito interessante que, se a gente olha as estatísticas, o Brasil sai do mapa da fome em 2014, está correndo o risco de entrar de novo para o mapa da fome, e a gente está falando de números que mudam. E como a Marilene diz, por trás desses números e por trás do estigma da fome, tem pessoas que são muito, muito mais que a fome. E quem são essas pessoas, né? O que fazem e como vivem, né? Então, acho que também passa por aí, a gente olhar a fome, olhando a fome por quem está vivendo a fome. E, nesse sentido, a contribuição que a gente quer trazer, e talvez por onde parte muito a nossa inquietação para fazer esse programa, que para nós também não está sendo nada fácil fazer, porque falar de fome dói mesmo quem não sente fome, né? Foi o livro Agonia da Fome, da Maria do Carmo de Souza Freitas, que em 2003, então, publicou esse livro, decorrente da pesquisa, né, de doutorado dela, da tese de doutorado dela, que ela fez num bairro de periferia de Salvador. E nesse livro, então, usando uma abordagem aí que permitiu a Maria do Carmo fazer algo como uma etnografia da fome, a Maria do Carmo cita, enfim, já na introdução do livro, que falar desse tema, ou seja, falar da fome, é discorrer sobre uma modalidade de genocídio. Uma realidade em que a cena da morte está predita pela falta material e destinada ao cotidiano extremado de pobreza e violência. Situada no umbral entre vida e morte, a fome é difícil de ser descrita e compreendida pelos que não a vivenciam.
E por maior que seja meu esforço com a utilização de métodos de aproximação da realidade, não consigo completamente traduzir em palavras essa perversão social, definida por processos de exclusão, os quais se revelam em cada contexto de dominação política e econômica. Então, esse trecho está na introdução do livro da Maria do Carmo e acho que já anuncia aí a dificuldade de falar do que é a fome. E então, talvez mais do que tentar descrever o que é fome, fica o convite para que vocês conheçam esse livro e olhem a fome, né, por quem está sentindo a fome. E para ilustrar e contribuir um pouco mais no estímulo para essa leitura, para que a gente, enfim, realmente tenha dados para pensar para além de se a fome existe ou não, e para quem é o que sente, né, como vive e o que sente quem está numa situação de fome. Vale trazer um depoimento de uma das entrevistadas durante o trabalho de campo entrevistadas pela Maria do Carmo, né, durante o trabalho de campo dela, que é uma entrevistada chamada Val. E essa então, interlocutora da pesquisa, ela diz, também estou citando aqui um trecho literal, conforme está na agonia da fome. Teve época que eu fazia sopa de papelão. Um dia, os meninos estavam todos chorando e eu precisava fazer uma coisa. Aí uma comadre me ensinou. Lavei o papelão que eu estava catando para vender e botei na panela com água. Botei salzinho. Eles pensaram que era comida e comeram. Depois, uma amiga me ensinou a botar uns pedacinhos de caldo de galinha. Uns pedacinhos que vende na venda. Caldo Mage. Umas folhinhas de coentro, para ficar igualzinho canja de galinha. Aí fui fazendo assim. Até os meninos ficarem grandinhos eu ainda fazia. Depois, deixei, porque eles não quiseram mais. Fui fazendo mais pirão e eles foram me ajudando para comprar farinha. Então, ler esse trecho também não é fácil, assim, porque é se colocar no lugar de alguém que não sabe o que vai dar de comer para os seus filhos e que, enfim, tá ali um intervalo e outro entre pedir comida para as pessoas, mas pedir comida é também assumir o seu lugar de incapacidade de poder prover a própria família, de incapacidade para um trabalho que gere renda suficiente para a manutenção de uma necessidade básica, né, de si mesmo e dos filhos, que é de ter acesso à comida. E aqui a gente nem está falando de que comida, não está nem falando de qualidade, a gente está falando apenas de acesso, né? Então isso diz de uma situação de extrema vulnerabilidade, de uma situação que ninguém quer admitir. Então não surpreende que quando a Marilene traz esse depoimento, ela traga esse depoimento não explicitando este lugar de fala de quem tem fome. A fome fica oculta nessa carência, mas ela se expressa nessa situação difícil de compreender, de quando chega uma doação de comida e de roupa, ou de seja lá o que for, todos se jogam, todos da comunidade que ela estava trabalhando, se jogam em cima dessa doação, querendo alguma migalha, alguma fatia, porque as carências elas são de todas as ordens, né? Então, é muito comovente e de um exercício enorme, assim, de empatia, conseguir olhar para a fome, se pondo no lugar, então, como esse que a Maria do Carmo nos dá a mão e nos leva, que é de olhar a fome pela situação dessa entrevistada, por exemplo, a Val, que nos conta e nos ensina como que, fazendo sopa de papelão, ela foi criando os filhos. Então, não me parece possível não se comover diante de um relato desses. E, de novo, né, essa situação é dos mais vulneráveis. E esses mais vulneráveis a gente pode, em boa medida, atrelar aos invisíveis que estão andando pelas ruas com seus carrinhos ou com suas sacolas, juntando, entre aspas, o lixo que ninguém mais quer. Bom, Fábio, tentando fazer um link, assim, até tu te recuperar nessa fase aí, porque tá sendo bem difícil, assim, gravar esse episódio, porque a gente tem o privilégio de não ter passado fome, né, na nossa história. Mas a gente super se sensibiliza com a questão e eu acho que pra mim, uma das questões, assim, humanamente inadmissível, né? A gente, num país extremamente rico como o nosso, a gente saber que várias pessoas e muitas crianças não só dormem com fome, como morrem por causa dela, né? E tentando fazer o link aqui também com o depoimento que a gente vai ouvir daqui a pouco
que é da Tatiana Rodrigues, né, que ela é a catadora da cooperativa de Roselândia, em Novo Hamburgo. Ela vai falar um pouquinho sobre a realidade deles enquanto catadores, né, e catadoras. Acho que é importante também frisar, trazendo também um pouco do meu estudo, que nós temos uma situação, né, extremamente complexa relacionada à questão dos resíduos no nosso país. Nós temos em torno de 800 mil catadores e catadoras que vivem em torno da reciclagem. 90% do que se recicla no país passa pelas mãos desses trabalhadores e trabalhadoras. E importante também frisar que só 10% deles estão organizados em cooperativas e associações, né? Então, a maior parte são catadores de rua, individuais, que estão, sim, numa situação muito mais difícil do que essa que a Tatiana vai nos relatar, né? Que já não é simples, não é fácil, então a gente pode imaginar como que estar numa situação total de trabalho na rua, com todos os riscos, né, que se tem, etc e tal. O meu nome é Andréia Tatiane Rodrigues, eu tenho 38 anos, sou catadora, trabalho na cooperativa Colabore de Novo Hamburgo, na Central de Resíduos Roselândia, lá onde acontece o transbordo do lixo, que é onde os caminhões que fazem a coleta na cidade descarregam para carregar esse lixo nas carretas que levam esse resíduo para o aterro de Minas do Leão. Parte desse lixo passa nas esteiras, que é onde os cooperados fazem a triagem do material. Na cidade de Novo Hamburgo, o lixo ainda é misturado, quase 95% do lixo é misturado, muito contaminado mesmo. Então, por ser misturado, a gente acaba vendo muita comida no lixo, né? Assim, comida boa às vezes, muitas vezes comida boa, comida que se podia servir de alimento para as pessoas necessitadas. A gente fica com pena, às vezes, de ver aquele alimento, a gente fica chamando, mostrando um para o outro. Olha aqui, ó, arroz, feijão, fechadinho, um pacote de bolacha. Aí a gente fica mostrando um para o outro, assim, às vezes alguém leva para casa. Claro, quando tá sequinho, limpinho, fechadinho, sempre alguém acaba levando. A gente tem colegas que têm filhos pequenos, bastante filho, às vezes que o marido tá em casa, situação desempregado, e aí a gente acaba se ajudando assim, dá para fulano, dá pro fulano. E até eu, às vezes, alguma coisa que eu acho, eu também trago para casa. Porque é muita comida, muito alimento bom, assim. Às vezes, quilos de feijão, arroz, açúcar, erva, café, leite em pó, Nescau, bolacha, chocolate. Cara, é muita comida, assim, que podia ser aproveitado, né? Às vezes também não dá para aproveitar, às vezes o pacote está furado ou já foi contaminado, né? A gente tem medo também de pegar quando é aberto. Assim, só quando é fechadinho que a gente se ajuda, assim. As pessoas não têm noção de quanta comida vai no lixo misturada. O quanto descarte de alimento que podia ajudar as pessoas, que podia ajudar necessitados. Quantas pessoas morando na rua, crianças que a gente sabe que vai para a escola dependendo daquela refeição que a escola serve, né? É muito triste a gente ver, assim, às vezes passar na esteira comida que tu vê que vem de um mercado que descartou uma quantidade de alimento lá que venceu, né? Venceu, às vezes, um monte de pacote de bolacha Maria, bolacha salgada. E a gente vê que vem de algum comércio, de alguém que vendia.
porque pela quantidade não é possível que viesse de uma casa, né, de um domicílio. Comida de restaurante, resto de comida, né, até às vezes alguém pega para levar para casa, para dar para os bichinhos, animalzinho de estimação, né, ou também tem às vezes alguém que cria porco, né, leva também algum resto de comida para casa para dar para os bichos. Mas mesmo assim, é muita comida no lixo. Gente, é um caso muito sério, assim, é uma coisa muito triste. E hoje a gente estava falando sobre isso e a gente pensou que, poxa, todo mundo, o mundo está voltado para reciclagem, né? Para cuidar mais da natureza, para usar, reduzir, né, o consumo, porque a gente usa às vezes muita coisa desnecessária que vai acabar no lixo, né? E a comida, às vezes, a gente não tem noção mesmo de quanto desperdício tem de comida. Quantas pessoas precisando desse alimento, né? Bom, é isso, acho que eu tinha para falar. Falando assim é muito difícil, porque não tem como explicar o que acontece na prática. De verdade. Muito triste. Acho que quando a gente entra nesse debate, é impossível a gente não olhar para o nosso país e saber, entender, e quem não sabe não entende, que acho que é bom olhar um pouco para a questão de dados mesmo e tentar compreender que, pessoalmente, eu acredito que muito mais do que corrupção, o problema do nosso país é a desigualdade social. A gente tem uma realidade extremamente desigual, a gente tem poucas pessoas que detêm muita riqueza e muitas pessoas que não têm nada ou praticamente nada. E a gente tem um sistema financeiro extremamente perverso, que faz com que quem tem acumule e quem não tenha, de verdade, não tenha e não vai ter. E o pior disso é a gente conseguir legitimar essa situação colocando a responsabilidade nas pessoas, né? Então, tu não trabalha, tu não estuda, tu passa fome, é uma opção tua, porque veja bem, todo mundo pode. Quando a gente sabe que isso não é verdade, não dá pra gente colocar duas pessoas a competir, tendo totalmente realidades diferentes de criação, familiares, de acesso. Eu lembro quando eu entrei na URGS, eu sou a primeira mulher da minha família a ter um diploma de graduação, e não era uma questão familiar. E eu tinha colegas ali que sabiam francês e inglês fluentemente. E boa parte das leituras eram em outras línguas. Eu nunca tive acesso a esse conhecimento. E é muito desigual. Tu não conseguir ler o que tem que ler, né? Se o teu colega consegue e tu não. Então a sensação que eu tinha é que eu tava de bicicletinha, com o pneu furado, e a minha colega numa Ferrari, assim, né? E a gente tava juntas, no mesmo lugar. E óbvio que a gente não tá em pé de igualdade, né? Então tô colocando situação aqui extremamente privilegiada para fazer uma comparação que pode ser boba, mas que tem a ver com isso, assim, né? Então, como é que a gente olha pro outro num sentido mais de empatia mesmo, tentando compreender que isso não é uma opção, né? Uma mãe, um pai nunca vai colocar de propósito um filho numa situação de fome porque ele quer colocar, né? E então, assim, o que está por trás dessa situação que a gente vive, que a gente lê, que a gente acompanha todos os dias. E aí, Fábio, eu te provoco para a gente pensar um pouquinho as últimas polêmicas em relação a isso, né? Então, será que, comparando com alguns países da África, né, que fica mais explícito a questão da fome pela questão física das pessoas, será que de verdade a gente não tem esse problema, né? Olhando para isso só empiricamente? Então, assim, e acho que é importante pensar as diversas nuances mesmo que existem em torno da questão, né? E queria te ouvir, Fábio, um pouquinho sobre isso. Já ouvi várias vezes, mas eu quero que a gente registre aqui no nosso episódio e a tua percepção sobre isso. Pensar sobre a fome não é só pensar sobre escassez, mas também pensar sobre abundância de alimentos, e abundância de alimentos que não necessariamente têm promovido saúde, mas que têm gerado problemas decorrentes da má alimentação
E aí o sobrepeso, a obesidade tem se colocado como uma outra face, né, da desnutrição e da subnutrição. Mas é importante destacar que a questão não é o sobrepeso ou a obesidade, mas são as doenças decorrentes da má alimentação, que vão se vincular à hipertensão, diabetes ou, grosso modo, né, doenças crônicas não transmissíveis, como têm sido chamadas. E aí, de novo, é muito curioso perceber que quem está mais vulnerável a uma alimentação de baixa qualidade são justamente esses grupos de baixa renda, porque entre comprar uma maçã e um pacote de biscoito recheado, talvez para uma mãe a decisão mais possível, mais provável, seja de comprar, né, tanto pelo status que oferece, quanto, enfim, pelo aporte calórico ali, o biscoito recheado, né, mas será que dentro dessa escolha, né, dentro dessa opção, está se falando de saúde? E aí um ponto também que vale muito a gente pensar, né, nessas duas faces da mesma moeda, que é a fome, né, a escassez e a abundância, é também trazer para o debate a questão das escolhas. Será que a gente, enquanto sociedade, está no mesmo ponto de igualdade, como a Karen chamou a atenção em relação à condição dela, em relação aos idiomas com as outras colegas? Será que em relação às escolhas alimentares a sociedade está numa situação de igualdade? Ou as possibilidades de renda dão possibilidades a diferentes alimentos com diferentes qualidades dos alimentos, né? Então, tem uma lógica que também é perversa em relação à fome, que é de colocar as pessoas em situação de fome como numa situação de não escolha alimentar. Quem tem fome come qualquer coisa. Mas também há uma crítica de que quando vai e escolhe alimentos considerados, então, como não saudáveis, há uma responsabilização do indivíduo. A culpa por estar acima do peso ou obeso é do indivíduo. E não se tem um recorte, um olhar crítico mais amplo em relação ao setor agroalimentar, que via de regra, por várias estratégias aí, basta olhar uma série de campanhas de marketing de vários produtos, tem estimulado o consumo de alimentos que não são saudáveis. E isso muito voltado para o público infantil, né? E também para classes que já estão em situação menos privilegiadas. Então, importante, assim, quando pensar a fome, não pensar a fome só com esse caráter de escassez, mas também pensar na abundância e não pelo viés estético, mas pelo viés de alimentação enquanto promotora de saúde, né? Que independe aí do corpo na sua expressão mais estética, mas sim de como que a saúde está fortemente atrelada ao que se decide, o que é possível de ter presente no prato, à mesa. Acho que só fazendo um link, talvez é interessante pensar a questão da expectativa de vida também, né? Claro que não está relacionado só à alimentação, mas muito também, porque é saúde, né? De certo modo. Então, se a gente pensar os bairros, né? Em Porto Alegre, pensando esse exemplo, né? Os bairros mais, digamos, com condições socioeconômicas melhores, as pessoas talvez não optem, mas podem optar, né, por comer melhor, ou até mesmo acesso a orgânicos, que não é o caso desse episódio agora, mas como é que a gente luta, né, para que todo mundo tenha uma alimentação de qualidade, saudável, e o que vai totalmente contra a corrente do que a gente está acompanhando, né, com a questão de liberação cada vez mais de agrotóxicos, enfim, a gente é campeão em mundial. E o quanto que esses acessos também têm a ver com, não só com recurso, mas também com status e com ethos também, né? E de compreensão sobre isso. Está na pauta essa discussão, porque também, daqui a pouco, isso não é nenhuma questão, né? Poder comer qualquer coisa, né? Já é um de bom tamanho. Daí tu comer coisas de qualidade é um debate que aí exige outros aprofundamentos, além de recurso, né? Existe também ter uma compreensão sobre isso, porque também tem uma questão de consumo e de status sobre o que se come. Lembrei agora, não lembro se foi esse filme que a gente cita, que é o Muito Além do Peso, que fala sobre a questão, exemplo, merenda escolar das crianças, né? Então, que vergonha uma criança chegar na escola, às vezes, tendo uma coisa mais natural e não ter uma caixinha de suco, não ter uma bolachinha empacotada. Então, assim, quanto que a gente está fazendo, né? Acho que essa é a pergunta, assim, para onde é que a gente está caminhando?
Porque tu jurar que é muito melhor tu comer um negócio embalado, e aí a gente volta na questão dos resíduos, né? Nem vamos entrar aqui, mas poderíamos fazer o link, né, da saúde estar relacionada ao descascar mais e desembalar menos, mas o quanto que o desembalar está associado a uma questão de status, de etos, de consumo e de padrão, e que isso acaba sendo bonito, de certo modo, assim, né? Então, quanto mais embalado, mais coisinhas, mais, enfim, tu vai ter legitimidade no espaço e como se tu fosse pobre, chegar com um pedacinho de um bolo num pote, Isso. né? Então, assim, ou comer uma banana, pô, né? Eu acho que é um debate que exige 1000 olhares, né? E entre eles passa pelo consumo, passa pela manutenção, passa pela saúde, passa por empatia também, né? Passa por a gente olhar as questões de desigualdade do nosso país, que é algo extremamente necessário de se debater e discutir, né? De taxação das riquezas, de redistribuição de renda, porque é isso, né? Tem pessoas que têm acesso e como a Tatiana traz, né, a questão do desperdício, que é algo recorrente e que está ali colocado, e a gente tem estudos que nos indicam que a gente já produz o suficiente, né, para todo mundo se alimentar, mas a gente desperdiça horrores, acho que é 1/3, 1/3 mais ou menos, depois a gente bota aqui a referência no programa, do que se desperdiça. Então olha o que a gente está falando, né, as pessoas não têm que comer e 1/3 do que se produz vai para o lixo. Então, tu tem água que tu gasta, tu tem espaço físico, tu tem mão de obra, tu tem toda uma logística envolvida para colocar fora. E detalhe, né? Esse fora nem é o fora adequado, né? De novo, na reciclagem. Tu vai misturar com material seco e tu vai produzir rejeito, né? Então, o orgânico não é lixo, né? O orgânico é orgânico, material reciclável é reciclável, o rejeito é aquilo que não tem o que fazer. E quando a gente mistura os dois, né? O seco e o orgânico, a gente faz lixo, né? E rejeito. Então, enfim, não tem como não entrecruzar essa discussão, assim, né? E em relação ao desperdício, né, acho que a fala da Tatiana ela é bastante rica, porque ela aponta isso, evidencia esse desperdício doméstico, né, mas ali também ter presente, né, que no transporte, né, na logística de transporte que está posta hoje também tem um desperdício muito grande de alimentos, né, que nem chegam até a casa dos consumidores, nem chegam até os centros de distribuição. Então, acho que uma questão, né, que fica aí, que é importante, né, desse programa é que a gente está olhando aqui a fome como uma das principais evidências, né, da pobreza, da extrema pobreza. E olhar isso, né, pelo viés das pessoas que têm sido invisibilizadas, mesmo trabalhando e buscando sair da pobreza, né, buscando sair da extrema pobreza, que são os catadores, que são as catadoras, é muito interessante, porque nos mostra, né, como a Marilene nos convida a fazer, que para além de pessoas que falam de fome, que estão em situação de extrema pobreza, tem histórias de vida, tem expectativas, tem anseios, e certamente há um desconforto, uma inquietação por estarem tão invisibilizados na sociedade, embora, como a Tatiana traz para a gente, estejam fazendo um trabalho extremamente importante, tanto do ponto de vista social quanto ambiental. A gente acaba fazendo esse link maior com a questão da reciclagem, mas a gente está pensando em trabalhadores e trabalhadoras ainda, né? Que passam por isso. Então, imagina uma outra parcela da população que não tem esse trabalho, né? Sim. Então, o que acontece, né? Como é que tu vive, como é que tu te organiza, né? A gente tendo em vista milhares de crianças, né, que não têm pai, né, que vivem com mãe, ou com a avó, ou com algum familiar, e que essa mãe, esse familiar precisa se organizar para conseguir educar, criar, alimentar e não ter onde deixar. Então a gente tem um problema super crônico, né, geral, pensando de uma maneira mais ampla. Retomando então o trecho do livro da Carolina Maria de Jesus, que a Gabriela Leal nos trouxe lindamente no início desse episódio. E para quem também não conhece a Carolina Maria de Jesus, fica aí a dica de leitura. E para conhecer a escritora, ela foi uma mulher negra, escritora, catadora, e que escreveu um livro incrível na década de 60, chamado Quarto de Despejo, e que, inclusive, esse livro está entre as leituras obrigatórias do vestibular da URGS desse ano. E a Carolina é considerada
uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do país. Ela foi uma mulher mineira que migrou para São Paulo em busca de tentar uma vida melhor, né, como muita gente. E ela foi morar na favela do Canindé, no qual se tornou o cenário da sua escrita, da vida cotidiana. Ela faz um diário da sua rotina na favela, e esse diário se tornou um livro. E ela vai relatando o cotidiano triste, cruel, nessa vida da favela, muito pautado pela fome, muito pautado pela escassez de várias ordens, e de uma linguagem muito simples, ao mesmo tempo muito elaborada também, fazendo amarrações incríveis, assim, com muita profundidade. É um livro que a gente se emociona lendo, assim, porque é muito real o que ela traz. E ela faz umas amarrações muito legais, assim, trazendo reflexões, trazendo um realismo grande e um olhar sensível, contando o que ela viu, o que ela viveu, o que ela sentia nesses anos em que ela morou nesse lugar com seus 3 filhos, né? E entre os relatos sobre o dia a dia que ela traz da reciclagem, da catação de papel, que ela chama, né, no diário, ela relata a luta para conseguir alimento, roupas, ter minimamente uma casinha ali que não chovesse dentro, para ela e para os filhos, né? Além de fazer algumas reflexões sobre as questões dela amorosas, de relacionamento, o desafio de receber pensão do pai da filha, principalmente, que eventualmente fazia isso e etc e tal, que era tão importante para poder garantir, né, questões básicas de sobrevivência. E ela vai relatar também episódios de violência doméstica na favela, várias situações, e nesses relatos ela vai honrar, então, a decisão dela de ter se mantido solteira, para não ter que passar por esse tipo de situação com os companheiros, né? E a gente começa a imaginar aí o que significa, na década de 60, uma mulher solteira com 3 filhos, né? Então, os desafios que essa mulher enfrentou. E para encerrar um comentário sobre essa escritora maravilhosa, assim, a gente falando sobre fome, trazendo a questão da reciclagem, não tem como não falar da Carolina. Fica a dica, então, né, para retomar essa leitura, quem não conhece, procurar. E eu trago um trechinho aqui do livro em que ela vai reforçar os desafios relacionados às questões de desigualdades sociais em nosso país. Abre aspas. Escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões. Porque o meu sonho era escrever e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de leitura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. Essa perspectiva, né, que a Carolina Maria de Jesus traz, ela reforça a tese, né, do Josué de Castro, que lá na década de 40, né, já estudando a fome no Brasil, escreve o livro Geografia da Fome, um clássico, né, do Brasil, vários países também, denunciando, né, a fome, atrelando a fome com a pobreza, com a miséria e principalmente com essa situação de desigualdade que a Kellen frisou. Então, para além da fome, é pensar a fome como uma evidência de tanta desigualdade, de tantas vulnerabilidades, né, que fruto aí de um sistema que se organiza e se mantém, não buscando resolver a desigualdade, mas justamente trabalhando para fomentar a desigualdade e buscando também, inclusive, criminalizar quem não consegue se inserir. Assim. Então, mais do que vítimas, é um processo de criminalização da pobreza.